Olá! Hoje o programa Saúde para você vai dar dicas sobre apendicite e quem vai conversar com a gente é o ginecologista e cirurgião geral, Dr. Souza. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí! Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, atendendo aí a sugestão de uma telespectadora, o tema sobre apendicite. Está comigo nos estúdios do programa Saúde para você, o Dr. Souza. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Boa tarde. Dr. Souza, fala pra gente primeiro, o que é apendicite? Existe um órgão que é situado no seco, que é uma bolsa que está entre a extremidade do intestino delgado e o início do intestino grosso. E nessa bolsa tem uma tripinhazinha de pendurada, que às vezes pode ter 8 centímetros, 10 centímetros, 15, 20. E essa tripinha de pendurada chama-se apêndice. Quando este apêndice tem um processo inflamatório, ocorre então o que se chama de apendicite. Essa apendicite, nessa fase inicial, pode ser apendicite aguda, que dá um quadro agudo, doloroso, e pode às vezes caminhar também para um quadro, segundo uma classificação, crônico ou subcrônico, de acordo com outros autores. Então, o apendicite é a inflamação do apêndice. Agora, doutor Souza, isso é normal? Acontece mais em homem ou mulher? E normalmente qual que é a idade? A apendicite acontece tanto em homem como em mulher. Em média, a idade que a frequência é maior é entre 10 e 30 anos, que é a maior frequência. E quanto mais jovem, o quadro é mais agudo, mais doloroso, é um quadro mais dramático. Na pessoa com mais idade, 30, 35, 40 anos, porque pode ocorrer também em pessoas com 40 ou 50 anos, ou até mais. Entretanto, com a idade mais avançada, é um quadro assim, insidioso, manhoso. Ele não é aquele quadro agudo, dramático, doloroso. Às vezes torna-se até difícil fazer o diagnóstico, porque não tem os sintomas e os sinais muito evidentes. Mesmo que nós façamos o exame do paciente, ouvimos a história, façamos um exame de sangue, porque habitualmente altera a série branca do sangue. Mesmo assim, na pessoa mais idosa, as alterações são bastante limitadas. Agora, doutor Souza, nós temos uma pergunta do nosso quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Doutor, eu e meu filho mais velho fizemos a cirurgia de apendicite. A chance do meu outro filho mais novo fazer a cirurgia também aumenta? Então, doutor Souza, qual que é a influência nesse caso, né, do apendicite, a influência da genética? Não existe assim um estudo de genética a respeito de apendicite, não.
Mas, na maioria das vezes, há uma tendência familiar. Costuma ocorrer uma tendência familiar em várias patologias, porque nisso entra o comportamento das pessoas, os hábitos, o estilo de vida, até a profissão. Então, há uma série de fatores que podem influenciar no aparecimento de uma patologia. Não só no caso do apêndice, como úlcera de duodeno, úlcera de estômago, até no câncer de mama tem influência na linha genética, na linha familiar. Então, pode acontecer sim. Tá, agora, doutor Souza, quais as causas, então, da apendicite? Por que acontece essa inflamação? Na verdade, a gente não tem explicação para a causa de apendicite. Nós constatamos que quando nós operamos um paciente numa fase de apendicite aguda, é comum nós encontrarmos o apêndice obstruído. Às vezes um fecalito, algo do intestino que seja assim consistente e que obstrui o apêndice. Às vezes dá apendicite sem a gente encontrar coisa alguma e abrimos e encontramos lá aquele apêndice bem inflamado, grosso, com todas as características de uma apendicite aguda. E que é bom que se faça o diagnóstico, quanto mais rápido, melhor. Agora, doutor Souza, qual que é a relação da alimentação com essa inflamação do apêndice? Não há uma relação do alimento ingerido com apendicite. Não se constata que haja mais frequência de apendicite em pessoas que têm determinados tipos de alimentos. O que nós notamos que a apendicite é mais frequente é quando começa o inverno. Quando inicia o inverno, os quadros de apendicite, os quadros de pneumonia, as frequências de infarto, são todas doenças que ocorrem com mais frequência no início do inverno. Mas estabelecer uma relação de alimentação com apendicite não se constata até hoje. Essa questão, então, da semente do tomate, por exemplo, isso é mito? Não, semente de tomate, semente de arroz. Existe um mito que havia uma casca de arroz que ficou aderida no apêndice. Não tem nada disso. O que nós realmente, às vezes, constatamos é que quando nós tiramos o apêndice, em geral, quase todo o órgão, tudo que a gente remove, a gente abre, olha, vê como é que está e tudo. Nós costumamos encontrar um certo grau de obstrução. Nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Souza sobre apendicite. Agora, Dr. Souza, quais os fatores de risco do apendicite? Um paciente com um quadro de apendicite aguda e que ele sempre é mais chamativo é na pessoa mais jovem e, como eu já disse, na pessoa lá com seus 40 anos também tem apendicite, com 50 também tem, mas é um quadro meio morno, ele não é tão doloroso, tão agudo. A pessoa pode ficar pálido, pode ficar pálida, pode reclamar mal-estar, desconforto, dores leves, mas não é aquele quadro agudo que chama atenção para um local.
E na pessoa mais jovem tem muita importância, porque pode-se fazer a intervenção o mais precoce possível. Porque removido o apêndice, é como se diz em latim, né? Ablata causa tolitur effectus. Se você remove a causa, o efeito desaparece. Se você removeu, os sintomas desaparecem. Mas se protela mais de 24 horas, porque a cada 4 horas o quadro piora. Pode haver o quê? O rompimento da parede do apêndice, porque inflama e, quando inflama, vaza secreção purulenta e cai na cavidade. Vai provocar uma peritonite, que é uma inflamação do peritônio, que é uma camada que reveste a cavidade abdominal. E já morreu muita gente por causa de peritonite. Uhum. A peritonite é, mesmo hoje, com todo o recurso, medicação anti-infecciosa, os antibióticos atuais, um quadro de peritonite sempre é muito preocupante. De modo que a intervenção precoce num quadro de apendicite aguda sempre é muito importante. Agora, doutor Souza, quais os sintomas? O que né, uma pessoa que tem essa inflamação sente? De um modo geral, o quadro de apendicite aguda, o indivíduo, de um momento para ele está muito bem, de um momento para outro ele diz que está com uma dor na barriga aqui do lado direito. Aquela dor, à medida que o tempo passa, ela vai aumentando. Ela aumenta. No jovem, a pessoa tem um certo nível de febre, em geral não dá febre alta, é subfebril, sempre fica com uma certa indisposição, náusea, às vezes diarreia, às vezes constipação intestinal. Então, a história, a conversa do paciente com o médico é muito importante, porque o exame não dá um diagnóstico, o exame de sangue, ele não dá um diagnóstico de dizer que você está com apendicite. Uhum. Faz o exame de sangue, tem uma alteração sanguínea como teria em qualquer outro processo inflamatório. Mas se está com uma dor na fossa ilíaca direita e tem um ponto que é bem específico, que nós chamamos de ponto de McBurney, e o médico, quando examina, ele procura discretamente, palpar o abdômen, coisa, de vez em quando toca naquele ponto e vê a reação que o paciente tem. Esse exame clínico é fundamental. O exame de sangue é apenas um exame complementar. Como também o ultrassom é um exame complementar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum às vezes a paciente diz, mas o médico disse que é apendicite, mas ele não fez nem o exame de sangue, nem o ultrassom. Às vezes não precisa realmente, não. Uhum. Tá entendendo? O fundamental é a história do paciente e esse exame físico que ele vai fazer e ver que tem aquele ponto que o estudioso chamado McBurney descreveu e onde o médico examina e percebe que ali está doloroso. Quando se trata de mulher, às vezes a patologia complica um pouco, porque pode ter um cisto de ovário, pode ter uma salpingite. Então,
o exame já é mais minucioso, já obriga o médico a pensar um pouquinho mais. Certo. Agora, doutor Souza, quais as complicações por causa dessa inflamação? A complicação mais grave que dá é a peritonite, né? A peritonite, que é um processo infeccioso grave, que compromete a todas as alças intestinais, e uma cirurgia na fase aguda de apendicite, nas primeiras 12, 24 horas. Operou, ele com 2 dias está em casa. E se deixa passar, pode às vezes ele ficar internado 1 semana. Eu já tive paciente que ficou 2 semanas internado por causa de uma apendicite. E aliás, tem até um detalhe interessante. Você não perguntou, mas é bom dizer. Muito cuidado quando tiver uma dor abdominal, tomar antibiótico. Porque se toma antibiótico ou toma um analgésico um pouco mais acentuado, altera completamente o quadro e o médico tem dificuldade em fazer o diagnóstico. Uhum. Porque a medicação vai mascarar o sintoma. Mascara o sintoma e dificulta o diagnóstico e às vezes fica protelando para fazer o diagnóstico para saber se abre, se não abre. Eu já operei muito apendicite com história de 8, 10 dias. Já operei apendicite com história de 15 dias. Que a pessoa estava tomando medicação. Por conta própria. Vários antibióticos, inclusive. Eu me lembro de um caso que o paciente ficou 2 semanas internado. E ele já estava em casa tomando antibiótico também há quase 2 semanas. Então, a automedicação serve também para a gente falar sobre isso, evitar a automedicação. Que às vezes a consulta com o médico não é para ele só receitar. A orientação pode ser muito importante, a orientação pode ser extremamente valiosa. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor Souza, no nosso programa. Ok, tem alguma dúvida? Quer mandar alguma sugestão para a gente? O nosso número está aparecendo na tela, ou então na nossa página do Facebook. Ok, até o próximo programa. Saúde para você!